Vemos um homem chamado Sr. Lee em frente a uma grande mansão segurando um relógio de bolso. Dentro da mansão, as pessoas estavam de pé observando o Sr. Hong, de 98 anos, em seu leito de morte, enquanto os médicos chegavam e diziam a todos que o Sr. Hong poderia não sobreviver. De repente, o Sr. Lee abriu a porta e, orgulhoso, foi até os homens e disse que o Sr. Hong tinha exatamente 2 minutos e 9 segundos de vida. Os homens se viraram, perguntando-se quem ele era e como havia conseguido chegar até eles. Eles sacaram suas armas, então o Sr. Lee sacou seu relógio de bolso e eles congelaram, como se ele tivesse parado o tempo. Todos ficaram chocados e se perguntaram que tipo de superpoder era aquele. Sr. Lee garantiu que eles estavam apenas congelados temporariamente. Ele então vai em frente da cama do Sr. Hong e pediu para se apresentar. Ele alegou ser um empresário que vendia um produto com o qual o Sr. Hong queria desesperadamente tempo. Dez dias atrás, Lee recebeu uma mensagem de sua mãe sugerindo que eles parassem de trabalhar porque era muito estressante e comprassem uma casa na cidade. Ele achava que as pessoas comuns eram pequenas demais para a cidade de Damon Capital, que era a metrópole financeira internacional, mas, pelo bem de seu sonho, ele ficou. Lee achava que a vida em Damon City era cruel e não queria viver em um lugar onde ninguém valorizava seus esforços. Do nada, um homem corre em direção a ele, em pânico e gritando que está atrasado. Lee olha para o homem com raiva e, de repente, vê informações sobre o nome, a idade e o tempo de vida restante do senhor. Ele tinha 3 segundos de vida e, em exatamente 3 segundos, o homem foi atropelado por um carro e morreu. As pessoas chamaram a polícia, mas Lee não conseguia se mexer, pois percebeu que havia previsto a morte do homem. Pensando se teria enlouquecido, Lee notou o relógio de bolso em sua mão. Sem ter ideia de como ele havia chegado ali, ele o clicou e, de repente, a chuva parou e todos ao seu redor pararam de se mover. Lee percebeu que havia recuado no tempo e que, na verdade, era capaz de ver o tempo de vida restante das pessoas. Então, compreendeu que sabia que a habilidade que havia adquirido era incrível e que agora queria usar a oportunidade para mudar as coisas. Além de controlar o tempo, ele tinha a capacidade de manipular a expectativa de vida das pessoas, tirando o tempo de algumas e dando a outras. Ele então clicou em seu relógio e o tempo continuou e ele começou a se perguntar como o tempo era tudo na vida e que sem tempo não havia vida. Lee decidiu se tornar um comerciante de verão que negociaria o tempo e controlaria a vida de todos, especialmente da elite. E foi nesse momento que o vilão nasceu. Em uma noite fria e chuvosa, Lee sentou-se em seu apartamento e escreveu algo em um pedaço de papel. Um momento depois, sua colega de quarto Yang entrou encharcada, reclamando do tempo e dizendo que precisava se trocar. Eles trocaram olhares e Ig achou que Lee tinha ficado bonito. Ela deu de ombros, pensando que ele era apenas um filho adotivo pobre e não uma pessoa com quem ela queria se casar. Ela foi para seu quarto, mas não conseguia tirar da cabeça a aparência e a confiança de Lee. Lee sabia que ela era uma mulher especial, mas ela não queria ter nada a ver com ele. Então ele decidiu usar suas habilidades para vender tempo aos ricos. Ele elaborou uma espécie de contrato, que ofereceu ao comprador como uma forma de proteção contra a lei e os criminosos. Lee deu a si mesmo o apelido de um Golden Time Merchant, mercador do tempo dourado, e decidiu comprar tempo das pessoas e vendê-lo a um preço alto para os necessitados. Um dia depois, Lee estava sentado em um banco no parque, observando as pessoas na rua e pensando em conseguir seu primeiro cliente. Ele olhou para alguns avós e crianças e percebeu que seria um pouco triste trabalhar com eles, pois a vida é realmente o tesouro mais importante na vida das pessoas. Seus pensamentos foram interrompidos por um homem fantasiado falando ao celular. Ele estava ligando para a namorada e prometendo comprar um iPhone para ela, pois já tinha vários empregos. Então, seu chefe apareceu e gritou para que ele trabalhasse mais. Eles olharam para o senhor e viram que ele tinha 21 anos de idade e viveria por mais 65 anos. Um sorriso apareceu no rosto de Lee porque ele sabia que o senhor seria seu primeiro cliente. O senhor fantasiado recebeu uma pequena quantia em dinheiro pelo seu trabalho e foi embora feliz. Lee o seguiu e o abordou em um restaurante.
Ele se sentou à sua frente e pegou a estrela do relógio de bolso, parando o tempo e as pessoas para demonstrar sua habilidade. O senhor ficou chocado e se afastou, mas Lee se levantou e educadamente se apresentou como um comerciante do tempo. Ele era um louco, mas Lee o chama pelo nome, Zan, e explica que ele viaja pelo mundo há muitos anos, comprando e revendendo vidas para pessoas necessitadas. Zan pergunta como ele sabia seu sobrenome, então ele mostra suas informações. Explica que ele tem uma vida muito longa e pergunta se ele gostaria de vender parte de sua vida. A princípio, Zan fica desconfiado, mas depois pergunta o preço. O homem lhe mostra uma maleta com 300 mil yuans, ou cerca de 46 mil dólares, e diz que ele a receberá por um ano de sua vida. Zan pensa por alguns segundos, e Lee lhe diz para assinar um papel se quiser fazer a troca. Zan pensa em todos os presentes que poderia comprar para sua namorada e em como um emprego de meio período, ou qualquer outro emprego, é apenas gastar tempo para ganhar dinheiro. O senhor imagina como esse Zan é simplório, literalmente vendendo sua vida para que sua namorada possa ter um smartphone melhor. Lee interrompe seus pensamentos e pergunta se ele já se decidiu. E Zan, pensando que é apenas um ano de sua vida, diz que sim, que gostaria de vendê-la. Lee lhe entrega o contrato e Zan, nervoso, o assina, e a força vital deixa seu corpo, o que significa que a transação foi bem sucedida. Lee estala os dedos para que as pessoas no restaurante continuem com seus negócios. Ele paga e dá a Song seus dados de contato para o caso de ele querer vender parte de sua força vital novamente, mas ele se recusa, dizendo que já perdeu o ano de sua vida e que isso já o perturbou o suficiente. Lee não se importou com seu raciocínio lamentável e colocou o cartão na mesa, dizendo a Zen que ele precisaria dele. Lee andou pelas ruas da cidade, pensando em uma primeira transação bem-sucedida e observando as pessoas ao seu redor. Ele decidiu fazer uma pausa em um restaurante e procurar clientes em potencial online. O principal uso da internet era falar sobre como o chefe da segunda geração da família Hong estava doente e tinha muito pouco tempo de vida, e a nova geração não tinha condições de sucedê-lo. Lee sabia que a família Hong estava no poder há centenas de anos e era famosa por pagar impostos enormes, tornando o país rico. A notícia lhe deu um sorriso no rosto e Lee sabia que teria um novo cliente naquela noite. O Sr. Hong estava deitado em seu leito de morte, preocupado com sua família real, quando Lee se ofereceu para vender e prolongar sua vida. Os olhos de Hong se arregalaram ao saber o quanto sua vida significava para a família. As pessoas ao redor se perguntaram se Lee era um mentiroso, mas ele os lembrou de que a vida de Hong era de menos de 10 minutos. Um dos homens perguntou quanto custaria o tempo que ele estava oferecendo, e Lee disse que o custo seria um quinto da renda anual total da família Hong, de modo que o valor final seria de 15,6 milhões de dólares. Um dos homens gritou que ele estava mentindo, mas Lee pegou seu relógio de bolso e mostrou que Hong tinha apenas 5 minutos de vida. Lee olhou para Hong, esperando uma resposta, e seu sobrinho implorou para que Hong se apressasse e tomasse uma decisão. Hong levantou a mão e ofegou. Viva! O sobrinho disse que queria comprar um ano de vida, então rapidamente pegou um documento e pediu ao Sr. Hong que o assinasse. Hong estava fraco demais para se mover, mas a vontade de viver lhe deu energia suficiente para assinar o documento no último segundo. De repente, ele sentiu uma forte sensação em uma luz brilhante que cegou todos na sala por um breve momento. Hong se sentiu melhor e, a partir daquele momento, seu tempo de vida restante era de 365 dias. Todos ficaram chocados com sua incrível recuperação, e Lee bateu palmas e se levantou orgulhoso, dizendo que o negócio estava fechado. Os sobrinhos de Hong se aproximaram e perguntaram como ele estava se sentindo, e o senhor tocou seu punho e disse que se sentia cheio de vitalidade. Lee os marcou, parabenizou e agradeceu a si mesmo, e depois desejou ao Sr. Hong muita alegria para o próximo ano da vida que ele havia comprado. Seus sobrinhos tentaram detê-lo para falar sobre o dinheiro que haviam prometido, mas ele parou o tempo e desapareceu, deixando um pedaço de papel com o número de sua conta. Os agentes que apontavam as armas para Lee congelaram e ficaram muito surpresos ao ver os idosos. Hong se recuperou completamente, e pulou da cama e ordenou que todos ficassem calados sobre o que havia acontecido. O sobrinho mostrou a ele o contrato.
Lee foi embora, e Hong disse para seguir o acordo e pagar o cara. Ele ficou ao lado da janela pensando no incrível poder e que mistério ele possuía, e então ordenou que seus sobrinhos fossem amigos dele. Lee passou o resto da noite no topo de um dos prédios pensando em como suas habilidades de controle e negociação de tempo são certamente boas. Ele tomou a decisão certa de se tornar um cronometrista urgentemente. Ele sabia que, aos poucos, não conseguiria ajudar a todos à medida que o número de clientes aumentasse. Então pensou em um plano. Ele elaborou um plano, um clube da longevidade. O clube reuniria pessoas comuns, elites e empresários ricos, que seriam divididos em 6 níveis com base na quantidade de dinheiro que gastassem no clube. Os membros do nível 1 seriam aqueles que gastaram milhões. Os membros do nível 2 seriam aqueles que gastaram centenas de milhões e assim por diante. O plano era tornar o Longevity Club a organização mais temível e misteriosa e se tornar a pessoa mais influente e famosa do mundo. Para criar um clube bem-sucedido, Lee precisava encontrar a equipe mais confiável e leal. Ele concluiu que a maioria dessas pessoas seriam aquelas que haviam sido forçadas a trabalhar duro na vida. Lee estava andando pela rua e um motorista de táxi parou e perguntou se ele precisava de uma carona. Lee viu a idade do senhor e pensou que ele parecia muito mais velho do que era, e provavelmente era uma daquelas pessoas que estavam cansadas de ganhar dinheiro e sobreviver. Ele se sentou no táxi e o motorista lhe perguntou educadamente se ele era um homem de negócios, a julgar pelo estilo, diferente do dele. Lee olhou para o telefone e viu que havia recebido 15 milhões de dólares do Sr. Hong. Quando estava prestes a responder à pergunta, o telefone do motorista tocou e o taxista entrou em pânico ao telefone. Disse que estava indo para o hospital e imediatamente pediu a Lee que saísse do carro. Lee disse a ele para seguir em frente, pois também estava indo para o hospital. O motorista agradeceu e começou a falar sobre seu filho, estudante do ensino médio, que precisava de dezenas de milhares de dólares para se matricular em uma universidade de elite. O motorista chegou ao hospital e, quando se virou para agradecer a Lee, percebeu que não havia ninguém no banco de trás com apenas um pouco de dinheiro. Ele saiu do carro e começou a chamar Lee para devolver o dinheiro, mas Lee não estava em lugar nenhum. Havia também um bilhete escrito por Lee dizendo que o dinheiro era apenas uma gorjeta e que, se ele quisesse ganhar mais dinheiro, poderia olhar os códigos no banco de trás. Lee o observava do outro lado da esquina e achou que não havia necessidade de agradecê-lo por algo assim. Um momento depois, ele viu um homem loiro ferido ao longe. O homem loiro perguntou o que ele estava olhando e passou por ele, deixando cair acidentalmente o papel do relatório médico no chão. Uma hora depois, Lee voltou ao seu apartamento e encontrou Yang dormindo no sofá da sala. Ele não ficou muito feliz com o fato de ela ter adormecido na sala novamente, mas decidiu cobri-la com um cobertor para deixá-la mais confortável. Justice estava colocando o cobertor sobre ela quando ela acordou e perguntou o que ele estava fazendo. Ele tentou explicar, mas Yang interrompeu e disse que estava indo para o quarto. Ela bateu a porta do quarto e ele jogou o cobertor no sofá, sabendo que a reação dela era normal, pois eles eram apenas colegas de quarto. Lee então foi para sua mesa e começou a trabalhar em sua ideia para o Longevity Club. Depois de algumas horas, ele decidiu fazer uma pausa, sabendo que o clube estaria pronto e funcionando em pouco tempo. Quando acordou na manhã seguinte, Ian lhe perguntou por que ele não estava se preparando para o trabalho. Lee disse que estava tirando um dia de folga, mas Ian achou que ele era preguiçoso e provavelmente queria sair do trabalho e ir para sua cidade natal. Ele então fechou a porta do apartamento, sentou-se na cadeira e disse que não precisava mais ir ao trabalho. Mais tarde naquele dia, Lee foi a uma agência imobiliária para verificar alguns negócios enquanto o agente falava sobre as casas. Yang se aproximou dela no escritório, surpreso e estúpido. Lee disse que sabia que ela trabalhava lá, então decidiu ir até lá para ver se conseguia encontrar uma casa adequada. Yang não acreditou no que ouviu e pensou que alguém o havia contratado, então perguntou a Lee qual era seu orçamento total antes mesmo de ele responder. Ela disse a seus colegas que conhecia Lee e que falaria com ele. Yang se sentou e falou nervosamente sobre as casas disponíveis, mencionando uma por 70 mil dólares. Lee sorriu o tempo todo e disse que a casa era obviamente velha e pequena,
mas Yang disse a ele para parar de brincar, pois as casas que ela oferecia atendiam melhor aos critérios dele e não havia como ele comprar uma casa de campo, considerando sua renda. Lee sentou-se confiante na cadeira e disse que a casa não parecia tão ruim assim, então Yang não sabia o que pensar disso e mandou seu amigo de volta para negociar com Lee. Enquanto seu amigo se sentava com Lee e conversava sobre o contrato da casa, ele achava que Yang parecia ainda mais atraente quando o Sr. Lee, irritado, interrompeu o consultor e se instalou na casa, mas a senhora disse a ele para parar de brincar, pois a unidade tinha 406 metros quadrados e custava 7 milhões de dólares. O chefe chegou e pediu um depósito de 500 mil dólares, mas Lee disse orgulhosamente que não aceitava depósitos, que pagava diretamente. Todos na agência começaram a falar de Lee, e Yang não conseguia acreditar que durante todo esse tempo ela estava procurando um homem rico e ele estava bem debaixo do seu nariz. Lee disse que a oferta ainda estava na mesa e o motorista disse que era hora de se encontrarem novamente. Eles se encontraram na estação de ônibus no dia seguinte e ele sugeriu que encontrassem outro lugar para conversar. O motorista disse que seu pai estava doente e teve que ser operado. Ele conseguiu sobreviver, mas a permanência na UTI é muito cara. Ele fez alguns empréstimos e agora seus parentes estão tentando evitá-lo e pedindo que ele desista. Os homens começaram a chorar e disseram que ele estava desesperado e que faria qualquer coisa para conseguir o dinheiro. Lee tomou um gole de café e disse que poderia lhe dar muito dinheiro em troca de sua vida. O taxista perguntou se ele estava falando de alguma atividade ilegal, mas Lee demonstrou seus poderes de controle do tempo e explicou que as coisas que estava oferecendo eram completamente legais. O homem perguntou do que ele estava falando. Então ele explicou que era um negociante de tempo. Uma pessoa que compra e vende o tempo das pessoas. Então perguntou se ele gostaria de trocar seu tempo por dinheiro e o homem perguntou qual era o preço. Lee disse que pagaria a ele 3 vezes mais do que ganhava em um ano por um ano de sua vida. O motorista imediatamente perguntou se era possível vender 3 anos de sua vida, em troca de 1 milhão de dólares. O senhor disse que os anos restantes de sua vida seriam suficientes para cumprir suas responsabilidades como pai, então Lee o instruiu a assinar o contrato se sua decisão fosse definitiva. Depois do homem ir embora, Lee andava na rua pensando se o senhor não iria arrepender sua escolha. Um momento depois, o bêbado loiro da última vez jogou uma garrafa em Lee, dizendo que era dele e que era melhor ele pagar. Lee riu, então o homem o atacou. Lee disse ao sujeito que, de acordo com o relatório médico que ele havia deixado cair da última vez, ele viveria por cerca de 1 mês e depois morreria. O drogado ficou um pouco assustado e Lee começou a se afastar, dizendo-lhe para segui-lo se quisesse viver. Os homens o seguiram e Lee fez perguntas sobre sua doença e sua família. O homem disse que seu nome era Pen e que tinha leucemia. Lee disse que ele deveria estar em casa descansando e que sua família devia estar preocupada com ele, mas Ben que disse que ele tinha saído de casa e mandou que ele fingisse que já tinha morrido. Uau, não estou nem um pouco deprimido. Obrigado ao senhor. Resposta positiva e surpresa. Então ele decidiu testar o senhor e acelerar o tempo 100 vezes. O ambiente mudou e Pen perguntou o que estava acontecendo. Lee disse a ele para não se preocupar, pois veio em paz com uma oferta para estender sua vida útil em troca de sua lealdade e liberdade, sabendo que o ambiente que ele via não era uma ilusão de ótica. Ben perguntou o que aconteceria em seguida. Lee não disse nada a princípio, apenas admirando o modo de falar de Pang e sua franqueza. Pinguim procurou a resposta e começou a pensar em seus irmãos e pais e em como ele não queria ser um fardo para eles. Por isso saiu de casa para ganhar algum dinheiro para a família antes de morrer. Lee interrompeu seus pensamentos e perguntou se ele já havia se decidido. Pan sabia que morreria de qualquer maneira, então se ajoelhou como se fosse aceitar a oferta. Lee entendeu o gesto e lhe deu 100 dias de saúde. Pan sentiu a energia fluir por seu corpo e Lee lhe perguntou qual era a sensação de estar saudável novamente. Pan percebeu que Lee estava falando sério e disse que seria seu escravo de agora em diante, fazendo tudo o que Lee lhe dissesse para fazer. Lee lhe entregou um pedaço de papel e disse para ele se limpar e pintar o cabelo de preto. Lee olhou para ele e ordenou que o chamasse de mestre e depois desapareceu.
Tendo dado os primeiros passos na criação do Longevity Club, sabíamos que ele precisava de mais subordinados leais para ajudá-lo a garantir o crescimento, fossem eles cientistas, seguranças ou eu mesmo. Um momento depois, as portas do apartamento se abriram e Yang apareceu com uma garrafa de vinho na mão, parecendo bêbada. Ela entrou no apartamento e Lee percebeu imediatamente que ela estava se preparando para esse momento, depois de descobrir sua riqueza. Ela colocou o dedo nos lábios dele e Lee perguntou calmamente o que ela faria a respeito, ainda perto do rosto dele e tocando sua orelha com os lábios. Yang disse que queria que ele tomasse 3 doses como punição. Agora vemos a senhora Yang flertando com nosso protagonista, usando todos os truques de sua experiência na esperança de atraí-lo, mas sem sucesso, pois Lee cresceu como pessoa desde que adquiriu seus poderes e pode resistir às tentações dela e controlar a situação. Então, ele a leva para o quarto e a joga na cama, o que a deixa um pouco mais sóbria. Ela começa a se desculpar pelo que fez, e Lee apenas lhe diz que realmente gosta de mulheres astutas como ela, mas que ele não é a mesma pessoa do passado e que ela não é mais a mesma pessoa. No dia seguinte, nosso protagonista está trabalhando em algo e a senhorita Yang sai correndo de sua sala dizendo que vai se atrasar para o trabalho e que bebeu demais na noite passada. Mas Lee simplesmente diz a ela que já cuidou disso e que a ajudou a tirar uma licença do trabalho para hoje, e que ela deveria apenas se estressar adequadamente, pois é grata por isso e quer agradecê-lo de alguma forma. Ele sugere que ela cozinhe algo para ele para testar suas habilidades culinárias. Ela aceita obedientemente. Pen aparece na porta como um soldado adequado, pronto para receber ordens. A senhorita Yang está curiosa para saber por que essa pessoa chama Lee de mestre. E Lee lhe diz que ele não precisa mais chamá-lo de mestre. Senhor, o que deve ser bom? Lee apresenta o contrato de cooperação que fez para eles e explica os pontos do mesmo, sendo que um dos pontos é: como podemos listar 3 coisas que nosso protagonista não pode obrigá-lo a fazer? Pen, sem nem mesmo ler o resto do contrato, assina rapidamente e o joga na frente de Lee, nosso protagonista, que está feliz com os espíritos da casa, e declara que a cooperação é oficial e que agora eles são uma equipe. Lee lhe dá sua primeira tarefa. Ele tem de encontrar o estudante universitário chamado Zen Bulvin e lhe entregar um pedaço de papel. Ele pega o papel e diz ao nosso protagonista, de forma tranquilizadora, que o trate como ele é. Isso faz Lee pensar em como é bom ter um assistente, pois definitivamente facilita muito as coisas, e se o senhor quiser criar o Longevity Club, ele não conseguirá fazer isso sozinho. Agora ele começa a pensar em outros requisitos para seu clube. Precisa criar um banco de dados de seus clientes e também deve começar a preparar um local para o clube. Usando sua experiência como programador, ele só precisa encontrar algumas pessoas para ajudá-lo a trabalhar no aplicativo e está bastante confiante de que pode fazer tudo isso agora, enquanto a equipe do Windsor Green, que tem o sistema de firewall mais forte, analisa as medidas de segurança do clube. Acontece que na noite anterior ao ataque do NCT por um vírus de computador sem precedentes na história, o sistema de computador do governo para a Bolsa de Valores entrou em colapso, de acordo com os relatórios. As perdas financeiras do país ultrapassaram dezenas de bilhões. O relatório também diz que o maior dos ataques cibernéticos foi nos Estados Unidos. O maior dos ataques cibernéticos foi o laboratório de informática da Universidade de NCT. O hacker invadiu o Windsor Green, um supercomputador, e pegou os dados confidenciais do laboratório. Os relatórios afirmam que, se esses dados forem perdidos, o dano ao futuro da inteligência artificial será muito grande, e os psicólogos reivindicam os dados disponíveis do hacker que eles coletaram, por meio dos vídeos que ele enviou quando invadiu o sistema, que a pessoa que invadiu o sistema é alguém que não tem muito tempo de vida, que sua personalidade é a de alguém que gosta de se apresentar e que deseja criar um evento que abalará o mundo. Nosso protagonista percebe a oportunidade em potencial e liga para Pang Ho para pedir que ele visite a família Hong. Na cena seguinte, vemos um homem tossindo violentamente em frente a uma pilha de computadores. Ficamos sabendo que ele é a pessoa por trás da infiltração do sistema Windsor Green, que está sofrendo de um tumor mortal e que não lhe resta muito tempo.
Sua intenção é fazer com que a internet entre em colapso enquanto ele morre. Enquanto ele trabalha em seu plano, seu firewall é violado e o hacker recebe uma mensagem dizendo que ele não morrerá se encontrar o Sr. Lin. O hacker acha que isso é apenas uma isca e não cai nessa, mas recebe outra mensagem dizendo que ele pode ser salvo e que deve tentar. Ele recebe um convite para uma chamada de vídeo, que aceita depois de pensar um pouco. O hacker fica chocado e pergunta como ele sabe seu nome, mas nosso protagonista lhe diz que sabe muito mais sobre ele. Com um estalar de dedos, cria uma projeção das informações do hacker bem na sua frente. Lily diz que ele só tem 10 dias de vida. O hacker está confuso porque não entende como descobriram sua localização e outros detalhes, e também rejeita o fato de que só lhe restam 10 dias de vida. Lee fica sério e lhe diz que ele é o único que pode lhe dar o que ele quer, ou seja, mais tempo. Nosso protagonista lhe diz que ele deve usar seus conhecimentos de informática para encontrá-lo e que os 10 dias devem ser suficientes para ele. O hacker fica irritado com tudo isso e, quando está prestes a perguntar a Lee quem ele é, a chamada de vídeo termina, deixando o hacker completamente confuso sobre o que aconteceu e se tudo não passa de uma armadilha. Agora vemos Lee conversando com um especialista em computação que o ajudou a entrar em contato com Robert. O especialista em hackers diz a ele que Robert é muito habilidoso e que isso pode causar alguns problemas, mas Lee diz a ele para não se preocupar e que, afinal de contas, o hacker é humano e todos os humanos são iguais, todos temem a morte. No aeroporto da cidade, vemos Robert com uma aparência terrível, tossindo muito, e parece que ele decidiu tentar encontrar nosso protagonista. Ele pergunta aos funcionários do aeroporto, que estão preocupados com seu caixão enorme, onde ele pode encontrar a localização que tem em seu telefone na Elise Mansion. Enquanto Pen reclama que já está se sentindo mais fraco, apesar de ter usado apenas alguns dias de sua vida útil, nossos protagonistas se dão conta dos limites de seu poder. Parece que os 100 dias que ele gastou em sua vida útil só fizeram seu corpo voltar ao estado em que estava há 100 dias e não impediram o progresso da doença. Ele pode controlar o tempo, mas não tudo que vem com ele. Lee não acredita que seu conhecimento médico seja suficiente para resolver problemas como esse, mas se ele pudesse ver as coisas de uma perspectiva diferente, se ele pudesse ver o corpo não como uma pessoa, mas como um grupo de células agrupadas, então seu poder funcionaria. Empolgado com essa ideia que acaba de lhe ocorrer, o senhor ordena que ele lhe traga um microscópio muito preciso e uma amostra de seu sangue. E nosso protagonista lhe diz que tem a hipótese que deseja testar e, se funcionar, terá uma grande surpresa. Depois de obter o microscópio, ficamos sabendo que o mercador do tempo está pesquisando sua capacidade de desacelerar o tempo. Ele acha que, se puder aplicar esse poder a cada célula, talvez consiga prolongar a vida de uma pessoa. E, ao olhar pelo microscópio, ele começa a ver o tempo de vida de cada célula. Agora, ele acha que, se puder usar sua habilidade de desacelerar o tempo nas 6 células e se puder desacelerar a propagação, ele poderá diminuir o tempo que levaria para as células sanguíneas se dividirem e, dessa forma, reduzir os perigos da doença e não apenas isso, mas também aumentar a possibilidade de a doença perder o sistema imunológico do corpo. Em seguida, vemos o jovem ladrão finalmente chegar à mansão de Lee, ainda cético em relação a tudo isso. Quando ele estava prestes a bater nas portas, elas se fecharam e Al saiu correndo, zombando dele, achando que ele era apenas um ladrão que estava se esgueirando para tentar roubar alguma coisa. Robert diz a ele para soltá-lo e que, se não o fizer, publicará seus nus na Dark Web. Isso chama a atenção do senhor e ele percebe que é o hacker. Nosso protagonista está realmente impressionado com suas habilidades, pois ele as encontrou em pouco tempo. Ele também acha que seu chinês é muito bom, e Robert diz a ele que a China é uma força bastante dominante no mundo da tecnologia e que seria estranho se ele não soubesse pelo menos um pouco de chinês. Robert então pergunta pretensiosamente a Lee se ele é o mercador do tempo, porque ele não parece ser nada de especial. Isso irrita Al, que lhe dá um tapa e os dois começam a brigar. Nosso protagonista os detém e convida Al a se aproximar. Ele então começa a testar sua hipótese. Desde que consiga se concentrar nas coisas que deseja manipular, mesmo que sejam vendas, ele pode controlar o tempo delas.
Como ele mesmo encontrou as células de leucemia, ele as desacelera 10 vezes e basicamente cura Al. Nosso protagonista diz a Al o que ele fez e que o resto depende de seu sistema imunológico. Al feliz diz que se sente completamente diferente de antes, que toda a dor passou e que ele está cheio de energia. Nosso protagonista então se volta para Robert com um sorriso confiante e pergunta o que o senhor acha dele. Agora Robert está completamente chocado e não consegue acreditar no que acabou de ver. Na cena seguinte, vemos Robert pulando de felicidade, dizendo que tal coisa pode existir e que seu corpo não dói nada. Ele foi tratado pelo nosso protagonista e Robert agarra as pernas de Lee e o elogia a ponto de chamá-lo de Deus. Al se irrita com esse comportamento e diz a Robert para tratar Lee com mais respeito e não falar com ele de forma tão casual. No entanto, nosso protagonista oferece a Robert um convite para participar de seu clube da longevidade. Robert concorda com entusiasmo em entrar para o clube e diz que o seguirá pelo resto da vida. Lee então lhe dá o contrato e diz para que precisa de sua ajuda. Primeiro, ele tem que criar um banco de dados de todos os talentos do mundo, e que deve se concentrar naqueles com corpos fracos, ou naqueles com pais fracos, com doenças crônicas, ou naqueles que estão à beira da morte. Em seguida, ele lhe diz para criar outro banco de dados para os ricos, classificados por idade, riqueza, saúde e outras variáveis semelhantes. Por fim, ele precisa que o senhor faça algo certo. Ele precisa que o senhor crie o software de mensagens que garantirá sigilo e privacidade absolutos. Robert lhe diz com confiança que isso é muito fácil e que ele cuidará disso imediatamente na casa da família Hong. O Sr. Hong garante a um de seus homens que os poderes de Lee são reais e que ele aprova. Nesse momento, um dos guardas chega com um pacote e diz ao Sr. Hong que um homem de cerca de 20 anos o enviou e que é para ele, do Sr. Lee. Hong quer abrir o pacote assim que souber que é de Lee. Quando abriram, encontraram um telefone lá dentro, e no telefone havia um lugar que dizia Long Club. Hong fica furioso por não ter sido informado disso antes e ordena que ele leia a carta imediatamente. A carta diz que é um convite para o Clube da Longevidade e que o Clube da Longevidade usa um sistema de classificação para seus membros e explica os requisitos para os membros de cada nível. Basicamente, quanto mais pontos um membro tem, mais alto ele é classificado. Quanto às vantagens de ser um membro, a carta explica que cada nível pode negociar por um determinado período de tempo com base em sua classificação. Então, basicamente, o Longevity Club permite que seus membros negociem por toda a vida. Se o senhor tivesse visto os poderes do Sr. Lee, ele não acreditaria na existência de um clube assim. Hong diz a ele para reunir todos e que eles terão uma reunião de emergência imediatamente. Na reunião, o Sr. Hong conta aos presentes que recebeu um convite do Sr. Lin sobre o Longevity Club, e os outros membros da família Hong ficam preocupados. Todos eles testemunharam os poderes do Senhor e não podem encará-lo com leviandade. Eles devem levar isso a sério. O Sr. Hong, que é o mais velho da família e é quem tem mais a dizer, diz a ele que já se decidiu e que não quer atrasar a resposta ao Sr. Lee se quiser causar uma boa impressão nele. Os outros membros da família expressaram sua preocupação com ele. No final das contas, ele é o único convidado para o clube. Portanto, a decisão é dele. Então Hong Sr. clica na opção de aceitar a associação. Ele entra imediatamente na sala de bate-papo, onde outros membros estão conversando casualmente. Os membros da família Hong ficam todos surpresos ao ver que o clube já tem tantos membros, alguns dos quais parecem ter algumas centenas de anos de idade. E então vemos que tudo é falso e que esses personagens foram criados por Robert usando essas instruções. Robert parece gostar desse trabalho em que ele está basicamente interpretando papéis. Eles usam diferentes personagens falsos para fazer o Sr. Hong pensar que tudo isso é real. Eles discutem a idade de um dos membros para convencer Hong de como essa organização é antiga e estabelecida. Em seguida, usam um dos personagens para dar a Hong a chamada Newcomers Mission. O personagem chamado Chu diz a Hong que ele deve mudar seu nome para 129, pois foi o 129º a se juntar à organização, e que o presidente lhe enviará sua primeira Newcomers Mission. Ele também diz que completar essa missão lhe dará muitos pontos e que ele será oficialmente aceito como membro do Longevity Club e começará sua jornada em busca da felicidade na vida. Se ele estiver pronto,
pode começar imediatamente. Os membros da família Hong agora ficam sabendo que o Longevity Club é um clube fundado pelo Sr. Lee para aqueles que buscam a longevidade e que esse clube apareceu muitas vezes ao longo da história. A cada vez que aparecia, tinha um nome diferente, de acordo com o clube. A Terra será o único lugar para os humanos viverem. Portanto, eles não podem negligenciá-la. A segunda missão é avançar a tecnologia, especialmente a tecnologia de exploração espacial, que permitirá aos membros do clube romper os grilhões da Terra em busca de um mundo ainda melhor. E a terceira missão é avançar a biologia e a evolução humana e, nesse momento, o Sr. Hong Paradeleire, de repente, percebe que alguns desses membros são realmente muito velhos e pode ser que quanto menor o número que carregam em seu nome, mais velhos eles realmente são e, embora sua família seja bastante antiga, tendo existido por pelo menos algumas centenas de anos, alguns dos membros desse clube estão vivos desde a dinastia Ming. O Sr. Hong sente uma enorme sensação de admiração ao perceber que a experiência e a riqueza que essas pessoas acumularam ao longo dos anos devem ter chegado a uma quantidade incrivelmente assustadora. Por isso ele não pode se permitir ofender nenhum deles enquanto pensa em tudo isso. O senhor recebe uma mensagem do presidente do clube descrevendo a primeira missão. Basicamente, ela diz que o Clube da Longevidade precisa de um local de reunião que atenda a certos requisitos e que o Sr. Hong deve providenciá-lo para eles, e que ele pode ganhar 500 pontos por completar essa missão. Quando a família leu os detalhes da missão, eles acharam que seria fácil. Mas Hong os lembrou solenemente de que estavam sendo observados por um indivíduo muito poderoso e que deveriam cumprir essa missão de forma impecável e encontrar um local que atendesse perfeitamente aos requisitos no final. Lee e Robert recebem uma resposta da família Hong dizendo que farão o possível para concluir a missão o mais rápido possível. Robert diz a Lee que eles morderam a isca, que era exatamente o que eles queriam. Merchan lhe diz que eles não devem relaxar muito e que não devem baixar a guarda e permitir que a família Hong descubra sua localização. Robert lhe diz que isso não vai acontecer porque ele é muito bom no que faz. Nosso protagonista acha muito empolgante poder criar ele mesmo uma grande organização. Alguns dias depois, eles recebem um pacote da família Hong com todos os locais diferentes para o encontro. Parece que foi necessário muito trabalho para encontrar esses locais. Depois que nosso protagonista passou por algumas dessas opções, ele encontrou uma que parecia se adequar ao seu gosto. É um lugar atrás das universidades mais prestigiadas da China e tem uma atmosfera acadêmica. Ele também combina os estilos tradicional e ocidental. Robert confirma que o local atende a todos esses requisitos e eles combinam uma data para a reunião. Na hora marcada, vemos o Sr. Hong e sua equipe do lado de fora do local, aguardando a chegada de Lee. Nosso protagonista chega e pede desculpas pelo atraso. Irmãos, esse cara pode literalmente controlar o tempo e está atrasado. É como se eu fosse o padrinho que recapitula o channel, mas eu só recapitulo o anime. Enfim, voltemos à história. Hong elogia Lee por dar mais tempo à sua vida, mas nosso protagonista apenas diz a ele que não há necessidade de ser educado, ele trocou dinheiro pelo tempo extra, então são apenas negócios. Após essa interação, os membros da família Hong levam nosso protagonista para um passeio pelo local. O local parece realmente incrível depois que Lee e seus filhos discutem sobre o local e como podem usá-lo. Os membros da família Hong dizem a eles que o senhor pode usar o local para fazer o que quiser. Os membros da família Hong lhes dizem que, se não estiverem satisfeitos com isso, devem considerar outra opção. Agora vemos o ancião Hong receber uma mensagem de texto em seu telefone informando que ele foi aprovado na missão e recebeu 100 pontos de bônus por tê-la concluído tão bem quanto ele. Hong fica entusiasmado, assim como os outros membros da família quando ouvem a boa notícia. Enquanto isso, nosso protagonista acha que é hora de fazer a próxima transação. No local fornecido, vemos nosso protagonista analisando os recursos humanos disponíveis e seus prós e contras. Primeiro, temos Penhal, codinome 001. Ele é sério, calmo e capaz de agir quando necessário e não tem grandes falhas de personalidade no que diz respeito à sua utilidade. Ele também tem um forte potencial de crescimento e Lee quer que ele trabalhe no departamento de segurança, onde seria responsável pela segurança do Longevity Club.
e por isso Lee acha que ele deve continuar treinando. Em seguida, temos Robert Tepper Maurice, com o codinome 002, e ele geralmente só se concentra em coisas que lhe interessam. Ele tem algumas falhas de personalidade, como um forte desejo de estar sempre em alta, e nosso protagonista quer que ele trabalhe no departamento de segurança online e mantenha o bate-papo em grupo do Longevity Club. Aqui aprendemos que nosso protagonista pode ser mais ambicioso do que demonstrou ser. Ele explica sua própria filosofia de como deseja abordar seus negócios e seu papel no mundo. No futuro, o tempo deve fluir infinitamente, sem pressa ou lentidão. Ele quer ter a perspectiva de alguém que está tentando olhar para toda a história humana e imaginar como o futuro se desenrolará no grande esquema das coisas, mas quando ele se aprofunda em seus pensamentos, percebe que talvez isso seja ambicioso demais por enquanto, que ele é apenas um ser humano e que deve pensar no que pode fazer agora, que é trabalhar duro com seus funcionários. Enquanto isso, de volta à residência da família Hong, ele conseguiu uma nova missão, já que as missões continuam sendo lançadas e o primeiro a aceitá-la recebe a missão. Hong Sr. diz a ele para começar a trabalhar nela imediatamente e usar todos os seus recursos para concluir a missão com sucesso. Hong leva isso muito a sério. A missão diz que o senhor precisa encontrar um soldado aposentado e que pode ganhar de 10 a 50 pontos por isso. Então, vemos Robert contar a Al que a família Hong acabou de aceitar a nova missão e eles começam a discutir. Nosso protagonista os interrompe dizendo a Robert que seu chinês soa um pouco formal demais e que ele deveria se esforçar para entender melhor a cultura chinesa para poder usar o chinês com mais naturalidade. Lee diz a ele que logo precisará que ele o ajude a preencher dados sobre clientes de todo o mundo e que ele precisará ser rápido e preciso na tradução, o que significa que é muito importante que ele seja fluente em todos os tipos de idiomas. Portanto, ele tem muito trabalho a fazer. Robert, no entanto, em seu habitual tom confiante, diz ao nosso protagonista que, com sua inteligência, isso não será um problema. Lee também preparou uma sala especial para Pen, onde ele pode treinar. O tempo nessa sala é 100 vezes mais rápido, e ele também tem um instrutor para ele, que lhe ensina tudo relacionado à proteção e segurança, como manusear armas, guardar um local, diferentes técnicas de luta, etc. Agora Lee questiona a determinação de Al, mas ele apenas diz que vai conseguir. No dia seguinte, o soldado aposentado chamado Zhang Zhao aparece na porta e diz ao nosso protagonista que não pode falar sobre suas experiências profissionais passadas, mas que, de agora em diante, ele só ouvirá as ordens do nosso protagonista. Lee conclui que ele é uma pessoa muito eficiente e profissional. Apresenta-o a ele e explica seus deveres e que ele pode ser tão duro com ele quanto quiser. Depois lida com o fato de que nosso protagonista acha que os computadores avançados no mercado não atendem às necessidades de Robert e que eles precisam de um supercomputador para maximizar seus potenciais, o que pode custar muito dinheiro, o que não será fácil. Mas esse é um investimento que ele precisa fazer. Enquanto isso, vemos Al treinando arduamente com o instrutor, que está testando suas habilidades e determinação até o limite. Mesmo que Al perceba que isso não é nada parecido com uma briga de rua, isso definitivamente o levaria ao limite. O instrutor continua tentando desmotivar Al, dizendo que ele não está pronto e que deve desistir. Nosso protagonista, observando-o silenciosamente, usa suas habilidades para acelerar o tempo na sala em 100 vezes. Então, ele recebe um telefonema e descobre que é o aluno que ele conheceu recentemente, Zambo. Mais tarde, vemos nosso protagonista em uma discussão em casa sobre as informações que Lee tinha sobre o aluno. A casa de investigação de Al diz que o aluno é bastante popular em sua escola e que gasta muito dinheiro com garotas. Ele é conhecido por dar presentes caros às garotas e até mesmo por ter feito um nome para si mesmo. Todos pensam que ele é filho de um milionário por causa da maneira como gasta seu dinheiro. Lee entende que esse é o dinheiro que ele lhe deu e que provavelmente está ligando para conseguir mais algum para manter a imagem que conquistou, então nosso protagonista decide encontrá-lo em um café, onde o estudante o aguarda nervoso. Lee lhe diz que notou a maneira como ele gastou seu dinheiro, mas não o elogia nem o repreende. Lee também lhe diz que sabe exatamente por que o senhor queria encontrá-lo. O estudante então lhe diz que, na verdade, quer lhe vender mais do seu tempo.
O trader explica estoicamente que, após a primeira transação, não há limite para a quantidade de tempo que ele pode vender e que ele pode decidir quanto tempo quer vender, tudo depende dele. O aluno também é lembrado de que, para cada ano que vender, ele envelhecerá mais um pouco e que deve pensar com muito cuidado sobre isso, pois ainda é um jovem estudante e há muitas possibilidades para o seu futuro. Mas um aluno com uma expressão vazia no rosto apenas diz que sua namorada disse que não ficaria com ele se ele não tivesse um bom carro para eles fazerem boas viagens. O senhor consegue ser mais idiota do que isso? Estou realmente perguntando. O senhor está vendendo sua vida, literalmente sua vida, para que sua namorada possa sentar em um carro caro quando o senhor a leva para sair. O quê? Mano, de qualquer forma, ele diz que quer ficar com ela para poder mostrar-lhe o mundo e, de repente, com o rosto mudando de uma expressão de desaprovação para uma seriedade total, ele diz apaixonadamente ao nosso protagonista que, como ele tem mais 64 anos de vida, ele quer completá-los e vender 4 anos de seu tempo, como se já os tivesse gasto. Ele também diz ao nosso protagonista que não voltará a procurá-lo depois desse acordo. Lee diz a ele que não interfere nos desejos de seus clientes e que, se é isso que ele realmente quer, então ele conseguiu um acordo. Afinal de contas, ele é apenas um homem de negócios. O estudante concorda com isso e eles assinam um contrato em que o estudante dará 5 anos de sua vida em troca de muito dinheiro. Eles se separam. O estudante diz que não verá nosso protagonista mais tarde porque essa será a última vez que eles se verão, mas nosso protagonista sabe que não é assim. Nosso protagonista sabe mais do que isso, ele estará esperando seu destino agora, com algum tempo para vender bem. Nosso cronômetro liga para Robert para perguntar sobre algum cliente em potencial que ele possa vender algum tempo também. Robert conta a ele sobre um gigante da indústria do entretenimento, Song, que está prestes a bater as botas. Ele pertence às chamadas 4 grandes famílias de Mocity. Portanto, poderia ser um ótimo cliente. Prospecção. A família Song é uma das maiores famílias de Mocity. Tem uma história rica. É muito famosa e influente. Existe há mais de 100 anos, e no momento, seu foco principal é o setor de entretenimento. E eles são os principais participantes do setor de entretenimento sob a liderança do patriarca da família Song, a família Song. A Tangerine International Film Company, de propriedade da família Song, ocupa o primeiro lugar entre as empresas de entretenimento do país. Há também alguns atores frustrados que trabalham para a empresa, e o próximo casamento do Sr. Song Zivan é a maior notícia do setor de entretenimento ultimamente. Membros de alto escalão da sociedade e grandes nomes do setor de entretenimento comparecerão pessoalmente a esse casamento, tornando-o um grande evento para todas as celebridades. Song Shuen é neto e herdeiro direto do CEO da International Tangerine Film Company, Song Shixian. Esses pensamentos são interrompidos pela senhorita Yang, que agora literalmente trata nosso protagonista com uvas. Ela parece ter sido domada, como Lee queria que ela fosse. Ela faz um comentário sobre o casamento da família Song que está sendo anunciado na TV e fica toda animada porque parece gostar de casamentos grandes e extravagantes enquanto fala sobre isso. A mente de Lee se distrai e ele começa a pensar em como a maior parte do dinheiro que recebeu da família Hong já foi usada e como a família Song será um ótimo próximo alvo. Robert fez algumas pesquisas sobre a família Song e descobriu que o Song mais velho está prestes a morrer e que sua família quer usar o casamento como uma oportunidade para realizar o ritual que eles chamam de enxágue da sorte. Basicamente, trata-se de uma superstição chinesa em que o casamento é usado para lavar toda a má sorte. Portanto, saber que até mesmo uma família tão famosa acredita em superstições o deixa curioso sobre a falta de Thinking Out Loud. Diz que ela se pergunta que tipo de casamento será esse e como seria bom para ela ir vê-lo. Ao ouvir isso, Lily diz que ele mesmo pode levá-la lá. Ele sabe que ela é uma garimpeira, mas também acha que ela não tem nenhum outro defeito grave de personalidade. E é claro que ele pode ir até lá e investigar as condições reais de Song Shixian no dia do casamento de Song Lian. A senhorita Yang chega e vê todo o glamour desse casamento, com muitos atores e celebridades famosos, a maioria dos quais é notada pela senhorita Yang. Quando ela vê como esse casamento parece ser de alta classe, ela fica um pouco cética quanto à possibilidade de eles entrarem,
mas nosso protagonista apenas assegura de que eles não apenas podem entrar, mas também entrar pela porta VIP. Assim que a limo para bem na frente deles, ele diz que teria ido buscá-lo em sua casa se tivesse sido informado antes. E Lee apenas diz que tinha algumas coisas para fazer no caminho. Então tudo bem. A banda apresenta sua filha, que ele provavelmente trouxe como acompanhante, sem saber que nosso protagonista já tem uma acompanhante. A senhorita Venva se aproxima de Lee e diz que ouviu falar muito dele e que é realmente uma honra conhecê-lo. Mas então ela percebe a senhorita Egg ao lado de Lee e imediatamente muda de expressão. Nosso protagonista puxa a senhorita Yang para mais perto e apresenta a missão, dizendo que ela é sua namorada. O homem da família Hong se apresenta à senhorita Yang e diz à filha que ele a acompanhará e que ela deve ir para o outro carro que está atrás. Quando nossa personagem vê a senhorita Yang um pouco preocupada, ele lhe diz que ela está com ele, que não tem nada com que se preocupar e que ninguém a desprezará. Quando os membros da família Song percebem os carros da família Hong, eles os cumprimentam e expressam sua gratidão por terem comparecido ao casamento de Zivan. Essas duas famílias parecem ter um relacionamento muito bom, especialmente quando veem nosso protagonista. Enquanto ele está sendo tratado com todo esse respeito especial, até mesmo por um dos filhos de Hong, os membros da família Song começam a ficar curiosos para saber quem é ele. O homem de Hong apresenta nosso protagonista como um convidado VIP da família Hong. Eles ainda parecem confusos sobre quem ele é, pois nunca ouviram falar dele antes, mas o recebem com os dois de qualquer maneira. O pai de Wei estende pessoalmente a mão e o agradece por ter vindo. O rapaz de Song percebe que a família Hong o está tratando com respeito, que deve haver uma boa razão para isso e que ele deve apenas seguir o exemplo. Nosso protagonista é apresentado ao Song mais jovem e lhe diz que ele se parece exatamente com seu avô quando era jovem. E por isso o jovem Sr. Song acha que lhe conhecia seu avô. O jovem Sr. Song acha que lhe conhecia seu avô, mas nosso protagonista apenas lhe diz que ele fez sua pesquisa antes de ir ao casamento e, em seguida, eles continuam a conversa enquanto, ao fundo, o Sr. Hong pergunta por que o Sr. Lee queria ir ao casamento. Era por causa do chefe da família Song. Um pouco mais tarde, vemos nosso protagonista e sua acompanhante, a senhorita Yang, andando pelo tapete vermelho, e ela está fascinada com a experiência, pois nunca pensou que poderia fazer isso e ver como vivem as pessoas da classe alta. Ela fica nervosa por estar sendo observada por tantas pessoas que tropeça e quase cai, mas nosso protagonista agarra e a impede de cair e, em seguida, diz com confiança que ela deve se acalmar. Não é a primeira vez que ele está em um lugar como esse, seu comportamento é tão frio, calmo e controlado. Nosso protagonista ouve falar sobre isso e pensa que, desde que seus poderes despertaram, andar no tapete vermelho não parece nada. Ele então diz ao Sr. Hong que quer que as fotos com ele sejam excluídas, ao que o Sr. Hong apenas diz sim sem fazer perguntas. O casamento começa com pessoas bem vestidas. Depois eles abrem a porta e apresentam a noiva. Missing fica ainda mais animada ao ver tudo isso e nosso protagonista pensa que isso vai além da extravagância. Para que isso aconteça, é preciso ter uma longa história e um grande nome para sua família. E isso só o faz perceber o quanto ele tem a ganhar com esse cliente. Mas, assim que começa seu discurso, ele é interrompido por uma tosse violenta, momento em que nosso mercador do tempo se levanta da cadeira e usa seu poder para parar o tempo. Tudo congela por um momento enquanto nosso protagonista se aproxima lentamente do velho Song e de seu neto Penny, e eles começam a chamar os seguranças, mas sem sucesso, pois o tempo para todos, menos para eles. Lee então diz ao velho Song quanto tempo resta e os Songs ficam confusos, pois não sabem o que está acontecendo. O velho Song chega a pensar que nosso protagonista é o deus da morte, mas Lee responde que ele é apenas um simples comerciante do tempo e que pode salvar sua vida. Em seguida, em um tom dramático, ele repete as frases que costuma repetir, dizendo que só negocia tempo e que, embora as pessoas digam que o tempo não tem preço, ele o venderá. Como o Song mais jovem achava que se tratava de algum tipo de golpe, ele se coloca na frente do Song mais velho e diz ao nosso protagonista que tudo isso é um absurdo, mas o velho Song, muito curioso e, provavelmente, também desesperado, agarra o jovem Song pelo ombro e o puxa para trás,
perguntando ali o preço do tempo que ele está vendendo. O protagonista então explica como as coisas funcionam, pois há um valor diferente para cada pessoa na mesma quantidade de tempo e ele define o valor como um valor monetário, em que o preço de um ano é calculado com base em 1/5 do dinheiro que uma pessoa ganha. Em seguida, ele dá a eles as informações do contrato e diz que podem entrar em contato com ele quando estiverem prontos, mas também lembra ao velho Song que ele deve se apressar porque não tem muito tempo, enquanto liam o cartão que ele lhes deu. E quando estavam prestes a dizer algo a ele, nosso protagonista já havia partido, o velho Song voltou-se para o filho e contou-lhe que, de repente, lembrou-se de como o chefe da família Hong havia ficado muito doente e corria o risco de morrer, e o jovem filho acrescentou que o velho Hong havia ficado saudável de repente, e eles também pensaram que ele fosse morrer. Eles também pensam em como a família Hong trata esse hóspede desconhecido com tanto respeito. Deve haver algo sobre ele. Então o velho Song sugere que eles deveriam se reunir com a família Hong. Enquanto isso, vemos a senhorita Yang se divertindo muito, encontrando todas essas celebridades e tirando selfies com elas, como se estivesse pensando em um plano para usar essas celebridades. Ela tem um plano de usar essas fotos para deixar seus amigos com inveja. Ela vê Zhao Menzi, uma das mulheres mais bonitas do país, e pensa em como precisa de sua assinatura. Quando está caminhando em direção a ela, tropeça e derrama uma bebida em cima da senhorita Menzi, o que deixa a senhorita Menzi extremamente irritada. Ela acha que fez uma grande besteira e, para salvar a pouca imagem que lhe resta, levanta-se em uma tentativa desesperada de se desculpar com a senhorita Menzi, mas a senhorita Menzi agora esbofeteia com raiva, rejeitando-a ou seu pedido de desculpas. E todos os espectadores menosprezam a senhorita Yang, descrevendo-a como uma plebeia e uma camponesa, e depois como um homem. De pé ao lado da senhorita Menzi, ela lhe diz que já está uma bagunça e que a menina já se desculpou, então ela deveria simplesmente esquecer o assunto. A senhorita Menzi tinha outros planos, pois pegou o copo do homem e o derramou na senhorita Yang em retaliação, dizendo que se todos os problemas fossem resolvidos com desculpas, para que serviria a polícia? Ótimo ponto. Se o senhor quer justificar ser um idiota com as pessoas, ótimo ponto. Então a senhorita Menzi fica ainda mais furiosa pensando em como essa mulher aleatória acabou de envergonhá-la e a fez perder oportunidades importantes. Ela dá mais um tapa na senhorita Yang, com Missian caindo para o lado. Missian não podia acreditar em como essa alta sociedade é podre. A senhorita Menzi a pega pelo queixo e lhe diz em voz baixa que ela não tinha escolha a não ser fazer isso, pois se não o fizesse, os outros diriam que ela era fraca e fácil de intimidar. Agora vemos nosso protagonista olhando em meio à multidão e repetindo que a missão deve ser deixada de lado. No momento em que a senhorita Menzi se levanta para protestar contra Li, Song aparece e diz que está com ele. A senhorita Menzi vê isso e começa a explicar a situação em tom desesperado, mas sua explicação é interrompida pelo velho Sr. Sun, que se curva diante do protagonista e pede desculpas. E então ele lança um olhar penetrante para a senhorita Menzi, fazendo com que ela saiba que está em apuros. Enquanto ela faz todos esses cálculos em sua cabeça sobre quem ele é e por que o Sr. Song o respeita tanto, o velho Song diz a ela com uma voz irritada que ela deve se desculpar com o Sr. Li imediatamente, pois entende que sua carreira irá por água abaixo se não o fizer. O velho Song lhe diz que o pedido de desculpas não é suficiente, então ela continua aumentando a intensidade do pedido de desculpas, mas ele também continua dizendo que ela precisa se desculpar mais e que isso não é suficiente, então ela percebe o que precisa fazer. O jovem Song diz ao velho Song que ele deve parar, mas o velho Song diz a ele que cabe ao Sr. Li e a mais ninguém decidir, ele dirá quando for o suficiente. Então, enquanto a senhorita Menzi está deitada no chão por causa de todos os golpes que levou, nosso protagonista diz a ela para parar de se bater e se aproxima dela. Ele se abaixa e diz que ela realmente fica muito melhor na tela. A senhora fica sem palavras com a atitude dele e ele diz que não quer estragar mais o clima, afinal, é um grande dia para a família Song. Em seguida, ele diz ao filho que eles precisam se encontrar com a família Hong imediatamente antes de irem embora. E o Song mais jovem diz à senhorita Menzi que essas são as consequências de suas ações,
que eles não serão capazes de lidar e que é melhor ela não pensar em vingança, pois nem mesmo a família Song será capaz de salvá-la, mas nós a vemos irritada e desesperada pensando em como ela não se importa com as consequências. Agora, vemos nossa protagonista e a senhorita Yang em um táxi a caminho de casa. Ela pede desculpas, mas Lee apenas lhe diz que ela não deve invejar essas celebridades porque todo o valor delas se baseia na aparência, mas elas tiveram que sacrificar sua dignidade e limites por isso. E ele também lhe diz que a vida pode parecer tentadora. Ele também diz a ela que não só não deve invejá-las, mas que não precisa ter medo delas, pois quando chegam em casa, vem a vizinha, a senhora Zhou, lutando com algumas caixas. Zhou lutando com algumas caixas que parecem pesadas demais para ela carregar. Também ficamos sabendo, por meio de boatos, que a senhora Zhou vem de uma família famosa de cientistas, mas que ela foi arranjada em um casamento com um homem que tem algum tipo de doença rara, que ele descobriu depois que se casaram, e que não tem muito tempo de vida. Nosso protagonista estava pensando em como a senhorita Egg gosta de fofocar, e então ele disse a ela para entrar na casa enquanto ele ajudava o vizinho. Lee foi até lá e se apresentou à senhora Zhou. Ela disse que sabia que havia novos vizinhos, mas ficou um pouco surpresa por eles serem tão jovens. Ela então perguntou a ele sobre seu trabalho, mas ele habilmente evitou o assunto mudando de assunto e perguntando por que ela está carregando caixas tão pesadas. Mizu diz a ele que o marido fica doente quando não é empregada, então ela tem que fazer tudo sozinha, mas é a isso que está acostumada. Quando o protagonista vê a idade dela e o tempo de vida usando seus poderes, ele pensa que é uma pena, pois ela ficará viúva por muito tempo.